Pessoal, então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde especial aqui ao pessoal do Gêmeos, né? E um agradecimento também especial ao João, né? Por toda a atenção que o pessoal organizador do evento tem dado ao nosso grupo, enfim, na figura também do Dário, né? Que tem sido super solícito, atencioso, como sempre, né? E também queria destacar a qualidade do evento, né, organizado. A gente tem acompanhado, não dá para acompanhar tudo, que é muita coisa, mas a gente tem acompanhado tudo que é possível e sempre de muita qualidade, né? Enfim, queria dar os parabéns, então, aos Obrigado. organizadores, e em especial ao João, né, que está aqui, e temos também aqui o pessoal todo que dá apoio, né? Muito obrigada por tudo. Não, Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, João, além dessa saudação formal, né? Uma coisa mais pessoal. Estou muito contente de estar aqui. A gente tem acompanhado os eventos GIG, né? Vamos dizer assim, desde o seu primeiro evento, lá em São Carlos, depois na Unibis, aqui em São Paulo, né? Enfim, e o quanto esse evento tem crescido e tem mostrado a importância, né? De se discutir ficção, transmídia, enfim, a comunicação nesses espaços todos, né? Então, parabéns novamente. E, enfim, nós estamos aqui falando, né, do grupo GELIDES, né, o Grupo de Pesquisa Linguagens e Discursos nos Meios de Comunicação. É um grupo que nasceu, é recente, né, ele nasceu em final de 2015, né, e começou a ganhar corpo mais a partir de 2016, e hoje nós estamos com um grupo bastante sólido, vamos dizer assim, em termos de pesquisa, em termos de pessoas que participam desse grupo, né? Temos, em geral, alunos ex-orientandos de mestrado, doutorado, alunos de graduação, né? Temos agora a Lígia, que está conosco também, que é pós-doutoranda, né? Então, nós estamos com um grupo bastante grande e muito trabalhador e muito sério em termos de pesquisa, né? Em termos de dedicação à pesquisa. Ana Lúcia, pode passar um pouquinho, por favor, o slide? Oi? Então, aqui tem uma descrição do grupo, é mais uma descrição formal, né, do grupo. Enfim, é um grupo formado na ECA, dentro do Departamento de Comunicações e Artes, né, do qual eu faço parte, e também no PPG-Com, do Programa de Ciências da Comunicação da ECA, né, USP. E ele tem como objetivo estudar formatos, gêneros e temas de produtos de ficção, entre eles telenovelas, séries, minisséries e telefilmes, em diversos suportes e dispositivos, bem como analisar a construção verbo-visual da narrativa e do roteiro televisivo, considerando que tanto formatos quanto gêneros e temas devem ser analisados com base em um quadro complexo de interpretação do texto televisivo estabelecido a partir de sua materialidade histórica, social, composicional e tecnológica. Então, essa é uma descrição um pouco resumida, né, do nosso grupo, e aqui vocês vão poder acompanhar, espero, assim, que cause bastante interesse em todos que estão aqui, né, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Alguns dos trabalhos que serão apresentados aqui já são resultados de pesquisa já consolidada, e outros são ainda pesquisas em andamento, né? Então, como eu estava falando, o grupo é composto por pós-doutorandos, mestrandos, doutorandos, já doutorados, outros que estão também, já são doutores, né? Enfim, é um grupo... E também graduandos, né? Estava esquecendo de dizer. Então, é um grupo que tem todas essas pessoas e todos os espaços que elas ocupam num determinado momento da sua formação. Tá? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, sem demorar mais, eu vou pedir eu acho que a Paola, que é a primeira que vai apresentar, né? A Paola é doutoranda, ela vai falar um pouquinho dela daqui a pouquinho também, e aí você já acompanha os trabalhos do nosso grupo. Muito obrigada. Obrigada, professora Cristina. Obrigada a todas, todos e todes que nos acompanham aqui. Fico bastante feliz também de fazer parte dessa, né, dessa nossa roda aqui de conversa e de trocas.
Basicamente, eu, né, tenho aqui a intenção de falar um pouco sobre um recorte da minha pesquisa de doutorado, uma pesquisa que eu venho fazendo, né, já estou basicamente quase na reta final dela, meu prazo, né, de entrega da tese é março do ano que vem, e nos últimos quase 2 anos eu acabei, né, vivendo fora do Brasil para desenvolver parte dessa pesquisa. Então, ela vem sendo feita numa tríade entre Brasil, África do Sul e Moçambique. E nesse momento eu falo de Joanesburgo, na África do Sul. Eu escolhi, né, trazer aqui para a nossa discussão e intitulei, né, o resumo dessa maneira como vocês podem ver aqui na tela, né, produção de sentidos identitários e educomunicação, uma perspectiva polifônica, decolonial e antirracista de discursos de educadoras e educadores, né, nesses 3 países que eu acabei de citar, e isso tudo porque o recorte que eu escolhi fazer é de discussão em torno especificamente da metodologia que eu, né, busquei construir juntamente com a supervisão da professora Cristina, né, enquanto minha orientadora, para pensar maneiras, né, de estabelecer o que eu chamo de diálogos educomunicativos. Então, eu não sei se é de conhecimento, né, de todo mundo que acompanha, né, se conhecem a educomunicação em si, pois porque é um paradigma, né, bastante até que historicamente recente, que tem estudos, né, sendo feitos em vários lugares do Brasil, mas principalmente na ECA, né, na Escola de Comunicações e Artes, onde existe inclusive uma licenciatura de educomunicação, e eu sempre trabalhei, né, sempre pesquisei e tive a pesquisa muito diretamente relacionada à minha trajetória, né, enquanto profissional e enquanto também ativista antirracista, sempre intercalando, né, os processos que a educomunicação propicia com as possibilidades de pensar uma educação, né, decolonial e antirracista. E tudo isso sempre, né, perpassado e transversalizado pelos discursos, né? Então, eu já venho junto com a professora Cristina desde a especialização, na verdade, né? Nós já temos esse caminho aí trilhado juntas, em que a gente trabalha, né, a partir da análise de discursos, e no doutorado, e sempre, né, também com educomunicação. Então, como eu disse, né, como talvez não seja de conhecimento de todo mundo aqui, a educomunicação se apresenta enquanto uma terceira via, né, desse encontro entre a educação e a comunicação, né? Então, essas duas áreas que, quando correlacionadas, né, quando acontece esse casamento dessas duas áreas, a gente poderia pensar uma terceira via, que seria esta da educomunicação, enquanto um paradigma que pensa e que favorece, né, os diálogos, que favorece trocas horizontalizadas, que tem uma base fundamentada bastante freiriana, né? Esse ano a gente aqui ia celebrar os 100 anos de Paulo Freire, a educomunicação está diretamente relacionada, né, à pedagogia freiriana, e também às possibilidades que as mediatizações, né, nos trazem para pensar e atuar, né, dentro do que eu venho também pensando aí enquanto uma praxis, né, educomunicativa, e que na minha concepção é uma praxis também já, né, de saída decolonial, uma vez que ela é, né, contra-hegemônica, uma vez que ela é uma praxis que vai, né, garantir a possibilidade de que haja uma escuta sensível, né, uma escuta ativa, processos dialógicos, e que façam com que a gente, inclusive, e isso interessa muito ao meu trabalho, com que a gente pense criticamente sobre quem somos, né? Sobre as nossas construções identitárias. Então, dentro agora da pesquisa de doutorado, eu tenho, né, abordado os estudos críticos da branquitude, né, e a produção de sentido identitária, e como que, né, essas duas
esses dois olhares, essas duas vertentes, esses dois campos, eles podem ser pensados, né, dentro de uma perspectiva educomunicativa. Pode passar para o segundo slide, por favor, Ana Lu? E dentro disso, então, a pesquisa de campo, né, do doutorado, ela veio, né, sendo feita a partir dessa possibilidade, né, de escolher caminhos que possibilitassem ouvir educadores e educadoras que atuam em escolas públicas do ensino básico das cidades de Joanesburgo, de Maputo e de São Paulo, que é, né, a minha cidade natal, tendo esse enfoque, né, compreender, perceber e, ao mesmo tempo, obviamente, também, né, buscar analisar a presença e os impactos da branquitude e das colonialidades nos discursos desses educadores e educadoras, até porque a premissa, né, é que se a construção identitária desses educadores e educadoras não perpassa uma análise crítica em torno das colonialidades e da branquitude, é muito difícil, ou quase diria impossível, infelizmente, a gente estabelecer um currículo que seja de fato decolonial e antirracista, né? Porque nós, enquanto educadores e educadoras, e aqui eu também me vejo, né, enquanto uma educadora e me coloco a partir também dessa identidade, nós somos recortados, né, pelos nossos valores quando a gente ministra, por exemplo, uma aula, quando a gente está em contato com os nossos, né, e as nossas estudantes. Então, não há como estabelecer uma produção didático-pedagógica que seja, né, que traga uma crítica a essas concepções e essas cosmovisões de mundo branco-centradas e coloniais, quando nós não trazemos isso nas nossas construções identitárias. Então, essa é a minha busca. E para, né, chegar, então, né, a conseguir resultados possíveis, eu estabeleci, né, alguns caminhos, entre eles entrevistas, né, diretas com esse público, sugeri que eles e elas assistissem a filmes produzidos e realizados no Brasil, na África do Sul e em Moçambique, que versam, né, que tem ali uma ligação direta com discussão crítica de branquitude e de colonialidades, para que esses filmes pudessem também nos inspirar, né, coletivamente ali a refletir sobre essas questões, e isso também pudesse basear, né, as falas que eles e elas trariam para mim durante as entrevistas, bem como também produção, né, trabalhei com produção de questionário online, tanto antes quanto no pós-entrevista, até para conseguir garantir não só uma análise qualitativa, mas também dados quantitativos que pudessem corroborar a minha análise, né, e corroborar essa percepção em relação à hipótese que eu trago de que não temos nessas cidades um currículo que esteja, né, sendo praticado de forma antirracista e crítica à branquitude, exatamente porque essas construções identitárias ainda também não estão necessariamente flertando, vamos dizer assim, né, ou empoderadas o suficiente para estabelecer esse currículo, né? Então, esse foi o caminho, né, escolhido para desenvolver a pesquisa, e para a interpretação dos resultados eu tenho trabalhado, né, tanto com a perspectiva de análise de conteúdos, né, traçando categorias, temas-chave que são recorrentes nos discursos desses educadores e dessas educadoras, da mesma forma, né, que a própria análise de discurso de linha francesa, a colaboração, né, epistemológica dos estudos críticos de branquitude, não só no Brasil, como também aqui na África do Sul, em outros países, principalmente, né, os Estados Unidos, que foi o país que iniciou, né, historicamente esses estudos, os próprios estudos decoloniais e antirracistas, latino-americanos principalmente e africanos. Isso é uma preocupação também muito grande, né, da gente de eu ter uma garantia e uma coerência
com o lugar, né, com esses 2 anos com que eu tive o privilégio, né, que eu estou tendo o privilégio de aprender e de dialogar e de estabelecer trocas tão ricas aqui no continente africano, que também tem feito, né, uma discussão crítica em torno das colonialidades e do racismo, e, obviamente, como né, eu trouxe logo de início, a praxis educomunicativa como dentro dessa perspectiva né, de ser uma praxis já antecipadamente decolonial. Então, esse tem sido né, o trabalho. Nesse momento, eu já me encontro aí né, nessa fase de análise, de interpretação dos resultados coletados em Moçambique e na África do Sul. Irei fazer a coleta em São Paulo já no próximo mês, né? Então está tudo basicamente se encaixando, né, para poder fechar esse rol aí de informações e garantir que a tese possa, né, quem sabe, contribuir para as nossas reflexões e também para as nossas práticas em torno da viabilidade, das possibilidades de estabelecer um currículo que traga né, a educomunicação como parte ali do seu DNA, mas que também faça jus à crítica à branquitude e às colonialidades. Eu acredito que seja isso. Eu sei que talvez eu já tenha até extravasado meu tempo, não sei necessariamente quanto tempo passou, desculpa, eu não estava aqui a cronometrar, mas fico também à disposição caso tenhamos algum tempo para possíveis perguntas ou comentários, e agradeço a escuta. Oi, gente, eu sou o Tomás. Eu sou um doutor fresquinho, acabei de me doutorar na ECA USP, sob orientação da professora Cristina Mungioli. A minha defesa ocorreu em junho desse ano agora, então a pesquisa está saindo do forno. E essa é uma pesquisa orientada pela professora Mungioli. Participei durante todo o doutorado do GELID, do grupo de estudos que ora se apresenta aqui. E também fiz um pedaço do doutorado no exterior, orientado pelo professor Strauber, Joseph Strauber, na Universidade do Texas, em Austin. Então, a gente desenvolveu uma pesquisa muito legal lá e, aproveitando, falando sobre essa experiência em Austin, eu queria dizer que ela foi fundamental para que até alguns caminhos da minha pesquisa fossem remodulados, que é uma pesquisa que... Pode passar, por favor, Ana Lu, que eu acho que são 2 slides só, mas a gente vai batendo papo. Obrigado, hein? Então, é uma pesquisa que busca fazer uma análise das representações de personagens LGBT em séries brasileiras originais da Netflix, só que o percurso dela acabou se mostrando tão importante ou mais importante do que esse resultado que a gente buscava. Porque a gente acabou também conseguindo traçar, com a ajuda da professora Mongioli e do professor Strauber, um panorama da produção original da Netflix no catálogo brasileiro, levando em conta gêneros, formatos e países de origem, o que não era um objetivo central inicialmente, mas acabou tomando uma grande proporção no trabalho. Então, a gente conseguiu, além de fazer a análise das personagens LGBT, verificar também como é que essa produção original está distribuída no mundo. Então, a gente conseguiu achar vários resultados bem interessantes, pensando, por exemplo, que 50% da produção original disponível no catálogo brasileiro da Netflix é dos Estados Unidos. Se a gente pensar na produção em língua inglesa, esse número vai para mais de 70%. Então, a gente começou a fazer certas análises ligadas muito a processos de dominação cultural, de dependência cultural, que nos levaram, como eu falei, a extravasar um pouco o objetivo central. E eu acho que aí está a grande beleza do estudo, a grande complicação, mas também a grande beleza do estudo. A gente foi achando resultados que a gente não esperava. Mas, enfim, esses acabaram se estruturando como os 2 grandes objetivos do trabalho, né? Então, fazer essa verificação tanto das personagens quanto de gêneros, formatos, países de origem. E a gente conseguiu alcançar os resultados que eu vou apresentar a seguir a partir de 2 levantamentos de dados. A princípio, a gente faria só um levantamento de dados em maio de 2018. Foram mapeados nesse momento 627 títulos originais da Netflix, disponíveis no catálogo brasileiro. Só que aí quem está acostumado, quem estuda conteúdos distribuídos pela internet sabe que é uma tentação, que as coisas mudam muito. Então, a gente não conseguiu ficar com o levantamento só de 2018, e aí, conversando com a professora Mongioli, a gente fez um segundo levantamento de dados de 2020, porque a gente olhava a Netflix todos os dias e falava, isso aqui tem que entrar na pesquisa, esse título tem que entrar na pesquisa, a gente precisa falar da temporada nova de 3%, então a gente precisa falar
Enfim, então a gente não conseguiu ficar só com o levantamento de dados, a gente fez então o segundo levantamento de dados em 2018, e a gente chegou a um corpus total de mais de 1.500 títulos originais disponíveis no catálogo brasileiro, e todos esses títulos foram categorizados, enfim, a gente viu quais eram, para chegar à produção original de séries brasileiras, que era o que a gente efetivamente analisaria. Então, a gente usou como quadro teórico de referência os estudos culturais latino-americanos e norte-americanos, que acabam desembocando na teoria queer, nas teorias identitárias, também os estudos de linguagem e os estudos de televisão e os fluxos globais de mídia, muito influenciados por esse período nos Estados Unidos. Como eu estava dizendo, pode passar por favor, para o próximo? Aí eu já queria, antes de chegar nos resultados, eu queria só falar um pouquinho desse percurso metodológico, né, que eu falei muito rápido, mas a gente chegou, enfim, a mais de 1.500 títulos originais da Netflix no catálogo brasileiro e começou a mapear. Desses títulos, a gente quer trabalhar com séries brasileiras. Então, quantas são séries? Aí chegamos na quantidade de séries disponíveis ali, porque a gente conseguiu fazer essa categorização de todos os títulos. Dessas séries, quantas são brasileiras? Chegamos num corpus de 9 séries brasileiras, para fazer a análise das personagens LGBT. Dessas 9 séries, a gente percebeu, os títulos são 3%, Samantha, Ninguém Tá Olhando, O Mecanismo, Coisa Mais Linda, O Escolhido, Sintonia, Onisciente e Irmandade. A gente viu que em 6 delas havia personagens LGBT e em 3 não havia nenhuma personagem LGBT. Nessas 6 séries eram 37 personagens LGBT. O que a gente percebeu de mais relevante foi que, entre essas 37 personagens, há uma supremacia, uma grande quantidade de homens gays brancos e jovens. Então, a gente percebe entre as personagens LGBT das séries que há muito pouca diversidade. Há alguma diversidade, mas ela é meio limitada, e a gente percebe essa supremacia, essa grande quantidade de homens gays brancos e que acaba gerando uma subrepresentação de outras categorias identitárias, né? Claro que houve algumas descobertas bem interessantes, pensando, por exemplo, apesar de haver uma quantidade pequena de mulheres bissexuais, é bem interessante ver que as 2 únicas personagens protagonistas de séries são mulheres bissexuais. Então, a gente teve alguns achados ali, que a gente vai pontuando no decorrer do trabalho, que mostram certas brechas, certas possibilidades de representação e de ação de outras categorias identitárias. Mas, em geral, a gente percebe uma supremacia do homem gay branco. Como eu falei, a gente também acabou... não foi possível deixar de pontuar algumas questões ligadas aos gêneros e formatos e origem dessas produções. Então, também foi um ponto muito sensível ao trabalho, perceber essa hegemonia da produção norte-americana na produção original da Netflix e de língua inglesa, em toda a produção de língua inglesa, especialmente dos Estados Unidos, e a questão da dependência cultural. Então, a gente percebe que, por exemplo, a América Latina, a África, mesmo a Oceania, parte da Ásia, são lugares que são, até hoje, muito levados a importar conteúdos e isso, a gente pensa isso exatamente porque isso é colocado em discussão exatamente porque a gente vê a internet, a própria Netflix e outras plataformas de distribuição de conteúdos por streaming como possibilidade de certa democratização dessa produção, né? Pensando na televisão na televisão tradicional, que era bem mais concentrada. Então, a gente acaba levantando essas discussões e percebe que há um avanço. Inclusive, os 2 levantamentos de dados que a gente fez foram muito importantes para a gente conseguir não identificar uma tendência, mas a gente percebeu um movimento de crescimento de países produtores e de diminuição da produção dos Estados Unidos. A gente vê uma tendência no horizonte a essa redução da produção dos Estados Unidos em língua inglesa e o aumento da produção de outros países. No entanto, ainda é uma produção muito grande e muito desproporcional, essa produção em língua inglesa. Então, existe um certo movimento no caminho mais igualitário, mas ainda está uma coisa muito seminal, muito incipiente. E se a gente, a princípio, pensa que essas plataformas vão necessariamente democratizar a produção, horizontalizar a produção de conteúdos no mundo, a gente precisa levar em conta alguns dados e relativizar um pouco essa percepção. E eu só coloquei a título de exemplo, a gente pensar na América Latina como lugar da ficção seriada para mostrar uma das potencialidades do trabalho. Eu acho que o trabalho
que traz muita possibilidade de análise, com toda essa categorização de gêneros, formatos e países de origem da produção original da Netflix. Então, pensando na América Latina, a gente percebe que existe uma predominância, eu tenho até o dado aqui anotado, existe uma predominância de séries na América Latina. Então, a gente percebe que 42% de tudo que é produzido originalmente pela Netflix na América Latina é no formato de série. Os filmes aparecem depois com 18%, enfim, até chegar aos unitários, que são só 2%, mas quase metade de tudo que é produzido na América Latina, originalmente pela Netflix, é no formato seriado. Então, a gente tem comédia criminal dentro dessas produções, as comédias e as narrativas criminais são as predominantes. Então, todos esses gêneros e formatos acabam levando a gente a perceber tendências de certos lugares do mundo a um certo tipo de produção em termos de gêneros e formatos. E a gente identifica a América Latina como lugar dessa ficção seriada criminal, ou então em comédia. E eu só trouxe a título de exemplo, porque, afinal de contas, estamos falando da América Latina, mas a gente pode identificar certos padrões em qualquer lugar, as produções em qualquer região ou país do mundo, pelo levantamento de dados que foi feito para essa pesquisa. Então, eu queria finalizar, tentando me manter dentro do tempo, dizendo que eu acho que é um trabalho que pode dar origem a muitos outros trabalhos, né? Então, a gente faz uma série de análises e deixa uma série de dados, e eu espero que, enquanto grupo, a gente consiga, né, professora Cristina Mungioli, se organizar para dar uma continuidade a esse levantamento de dados sistematicamente, para a gente conseguir observar daqui a alguns anos, enfim, sistematicamente, conseguir observar sistematicamente como se comporta essa produção, se ela está se horizontalizando, como é que estão os gêneros e formatos e tudo mais. Então, é isso, eu queria dar essas duas perspectivas muito rapidamente, essas duas perspectivas da pesquisa, por um lado, estudando identidades, sexualidades, gêneros, que foi o impulso inicial, a pulsão inicial da pesquisa, que acabou tomando um rumo tão importante quanto nesse estudo de gêneros, formatos e origens e hegemonia de produção global. Acabou ficando tão importante essa parte do trabalho, principalmente devido à minha experiência com o professor Strauba. Então, existem essas duas vertentes sobre as quais a gente pode conversar a seguir. E aqui encerro para respeitar o tempo que eu tinha. Obrigado, gente. Estou à disposição. Boa tarde, gente querida que está aqui conosco, né, tanto aqui na sala presencialmente, quanto as pessoas que estão nos acompanhando nas redes. É sempre um privilégio a gente se encontrar, mesmo que a gente já tenha se encontrado várias vezes, né, durante os meses nos grupos de pesquisa, em outros eventos, mas aqui ganha um outro peso. Eu me chamo Anderson Lopes, eu sou doutor em Ciências da Comunicação, defendi a minha tese o ano passado, sob orientação da professora Mungioli. O contexto do trabalho que eu trago hoje é um contexto de uma tese que analisava uma minissérie chamada Amor, Te Amo, sob 3 perspectivas, né, 3 cosmovisões, que é a cosmovisão melodramática, carnavalizada e fantástica. Dentro da estrutura teórica desse trabalho, né, alguns dos eixos que eu tinha em relação a tentar correlacionar excesso e melodrama, excesso e fantástico, tinha um eixo específico, que era excesso e televisão. Para isso, já tentando apresentar nesse artigo uma perspectiva de um trabalho que é derivado da tese, eu procuro trazer, então, aqui o discurso televisivo sobre a ótica das teorias do excesso. E o que é essa proposta que eu tento trazer aqui? Já é uma proposta de pesquisa ampliada, onde a gente consegue mapear alguns sentidos do excesso na TV, inclusive com possibilidades de aplicação empírica em outras materialidades, que não só a minissérie que eu estudei. Então, a proposta é apresentar essas perspectivas a partir de 4 autores. São autores que advêm de contextos, inclusive, biográficos muito distintos, né? John Fiske, John Caldwell, Jesus Martin Barbeiro e a Alexia Smith, que é um pouco ainda desconhecida do público brasileiro, uma pesquisadora da África do Sul, mas que teve a sua carreira toda feita no Reino Unido, em Glasgow. E o que eles tentam colocar para a gente também em tempos distintos e a partir de televisiografias distintas são leituras da materialidade do excesso a partir, né, do discurso televisivo. Só que como isso é posto? A gente encontra em Fiske 2 conceitos que eu trago aqui para essa discussão, que é o excesso hiperbólico e o excesso semiótico. O excesso hiperbólico está relacionado muito mais à noção da emissão televisiva, dessa excessividade de discursos que são colocados em sequência. Tem muito uma relação, inclusive, se a gente quiser fazer uma leitura aproximada,
um pouco com a noção de fluxo para Williams. Quando ele fala de excesso semiótico, ele já vai mais para o campo do conteúdo, né, da tematização do excesso a partir de telenovelas, soap operas. No outro momento, a gente tem Caldwell, que vai falar de excesso estilístico, pensando numa televisão americana, né, que tenta se distanciar da produção cinematográfica em termos de estilo, de produzir uma imagem de televisão que tenha qualidade, a ponto de não só ser comparada com o cinema, mas ter o seu padrão estético à parte. Chegamos em Jesus Martim Barbeiro, quando fala do palimpsesto televisivo. Esse não é um conceito advindo dele, é um conceito que ele toma de empréstimo e dá crédito, inclusive, à academia italiana, que fala de palimpsesto, que nada mais é, nesse contexto, do que pensar o excesso a partir da grade televisiva, da grade de programação. E chegamos a Smith, quando ela fala de excesso corporal, que diz respeito aos corpos que estão em cena. E aqui o trabalho da Smith, ela passa desde a ficção seriada, ao telejornal, aos reality shows, e como o corpo é colocado em cena em termos excessivos, não só de uma perspectiva do gore, por exemplo, mas de uma perspectiva dos corpos em intimidade. Todos esses conceitos, né, que são diversos e são até um pouco mais complicados do que necessariamente o que eu estou expondo aqui, eu tentei entrecruzá-los para criar possibilidades interpretativas de materialidades empíricas. Tais materialidades a gente pode separar aqui, né, pensando, né, no plural de locus, nos loci televisivos possíveis, desde a mensagem televisiva até a recepção, passando também pela produção. No slide seguinte, para tentar dar ordem a essa casa de muitas nomenclaturas, pode passar, por favor, Ana Lu. No slide seguinte, para tentar dar ordem a essas nomenclaturas, eu trago à cena dois autores, né, que foram muito úteis para pensar o meu trabalho, que é justamente o Calabrese e o Dumoulin. Calabrese parte de uma perspectiva, ao falar do neobarroco, que tem muito mais a ver com cultura de massa e com o campo da arte, né, de alguma forma. Em relação ao Dumoulin, quando fala de excesso, ele está num campo mais literário, mas isso não impede que a gente faça as nossas apropriações devidas, pensando não só nas limitações, mas nas aplicabilidades, né, desses conceitos. E o que eles propõem aqui, que eu também tomo de empréstimo, é que é possível pensar esse excesso como um elemento estrutural estruturante, e não necessariamente o excesso sempre visto como demérito ou algo depreciativo, desnecessário, que passa da conta e por isso pode ser jogado fora. O olhar que eles têm ao excesso aqui é um olhar qualitativo. E quando eu trago a natureza ontológica do excesso para esses dois autores, eu justamente estou discutindo a natureza das relações do excesso. Como esse excesso pode partir desde uma estrutura de representação, a um conteúdo representado, até o campo da fruição dessa representação. Ou como a origem desse excesso pode estar na produção temática, na produção estética, ou mesmo o excesso que eles chamam de formal ou poético. Como que eu posso pensar, então, 5 conceitos de 4 autores, que vêm de televisiografias e caminhos biográficos distintos, reorganizados pela natureza ontológica que parte de Calabrese e Dumoulin? O que isso me traz de prático para o campo empírico? O último slide que a Ana Lu vai mostrar para a gente tenta demonstrar isso como possibilidade interpretativa da seguinte maneira. Um exemplo prático. Depois da defesa da tese, uma coisa que me interessava muito, em conjunto com a professora Mondioli, era tentar entender os processos de consumo, né, da cultura streaming. Como a gente pode pensar consumo de ficção, por exemplo, em Netflix, Globoplay ou outras plataformas. E o que a gente entende... Perdão. E o que a gente entende é o seguinte. Se eu quiser, por exemplo, estudar o fenômeno do binge-watching, ou o fenômeno do speed-watching, ou o fenômeno que a gente tem chamado, né, do binge searching, daquela procura, daquela maratona pelas plataformas de streaming, eu necessariamente estou pensando no campo de uma fruição de uma representação, no campo do consumo. Então, o meu excesso, naturalmente, né, dentro da lógica aqui que a gente está colocando do Dumoulin e do Calabrese, se relaciona lá embaixo, no locus de análise da recepção televisiva. Como ele é relacionado na sua natureza? Ele é relacionado pela fruição de uma representação. E a partir daí eu posso tentar estudar se esse excesso advém, né, do campo hiperbólico, no sentido da emissão do streaming, ou no campo corporal, a partir dos corpos que estão em cena, ou mesmo da subsequência de grade de como isso é produzido. Desde que eu consiga compreender, por exemplo, que quando eu estou falando do streaming, eu não tenho grade. Então, o que eu tenho? Eu tenho fluxo ou não tenho? E aí são comparações possíveis que o sujeito da pesquisa pode trazer ao seu trabalho. Essa é uma tabela, para quem se interessa mais, né, aprofundadamente, vocês podem encontrar no artigo chamado Uma Televisão que se Transborda,
que foi publicado pela revista Tropos, da Universidade Federal do Acre. Então, essa é uma composição derivada da tese que eu tento trazer já para pensar aplicabilidades empíricas a partir do meu, né, arcabouço teórico. Eram essas reflexões. Quem quiser fazer pergunta, comentário, a gente vai conversando na sequência. Muito obrigado. Ei, gente, meu nome é Luciano Teixeira, eu estou no 2º ano do doutorado. O meu tema de pesquisa é ficção, imigração e alteridade, como é que a telenovela brasileira se revela ao olhar o estrangeiro em suas produções. Eu faço, através de um quadro comparativo, qual que é o objetivo da minha pesquisa? É analisar a novela Órfãos da Terra, junto com outras novelas que falam sobre imigração no século XX. Então, eu faço, se vocês olharem artigos que eu produzo de uma maneira geral, eu faço geralmente quadros comparativos, né? Então, a minha intenção é analisar as novelas que falam sobre imigração no século XX e entender o que Órfãos da Terra tem de diferente ao falar sobre a questão do refúgio. Então, eu faço comparações, eu começo lá falando do Clone, lá de 2001, que fala sobre imigração Brasil-Marrocos, fala sobre cultura árabe, muçulmana, clonagem, dependência química, e essas novelas, principalmente as da Glória Pérez, falam sobre aí diferenças culturais, hábitos gastronômicos, vestimenta, visão de mundo, né? E o Órfão já vem com outros elementos. Então, quais são as novelas que eu analiso na minha tese? O Clone, lá de 2001, Esperança, que fala da imigração Brasil, Itália e Europa, América, que fala da imigração da América Latina para os Estados Unidos, de uma maneira geral, focando no Brasil, Caminho das Índias, imigração Brasil-Índia, Salve Jorge, que fala sobre essa imigração Brasil, Europa, Turquia, Sol Nascente, que fala sobre Brasil, Japão e Itália, principalmente Japão, e o Órfãos da Terra, que traz elementos aí do refúgio, da questão do refúgio, falando sobre Síria e Brasil, as histórias de deslocamento e refúgio de imigrantes em busca de uma vida melhor, né? Fala também de temas como machismo estrutural, o papel da mulher na sociedade, e também sobre imigração, né? Aquele esquema básico das telenovelas que geralmente falam sobre imigração, diferenças culturais, hábitos gastronômicos, vestimenta e visão de mundo. Dentro desse espectro de 7 novelas, a gente percebe que a maior parte dessas produções está na grade das 21 horas. Então, a gente tem Esperança, do Benedito Rui Barbosa, O Clone, América, Caminho das Índias, Salve Jorge, e a gente tem 2 no horário das 6 horas da tarde, que é Sol Nascente, que é 2016-17, e o Órfãos da Terra, que é de 2019. E aí, pode passar para o próximo slide? Não, deixa eu dar uma olhada aqui se você está. Isso aí. Falar um pouco sobre. Eu não vou falar exatamente na ordem aqui, ó. A gente estuda o caso da telenovela Órfãos da Terra e a ressignificação da narrativa do refugiado na sociedade brasileira, né? O que a telenovela Órfãos da Terra traz de novo ao falar sobre a questão do refugiado e também falar sobre a questão do imigrante? Ela busca mais elementos do real dentro dessa história. Então, eu analiso aí a produção de sentido sobre os imigrantes no discurso da telenovela, e aí a questão do refúgio, a situação das pessoas que são obrigadas a deixar seus países por conta de guerras ou perseguições políticas, que, como eu falei, é o que diferencia essa abordagem. E aí é por isso que a gente quer contextualizar Órfãos nesse quadro comparativo com outras obras ficcionais brasileiras produzidas pela TV Globo aí nesses primeiros anos do século XX, né? São 20 anos. Então, o Órfãos ele ficcionaliza nas suas tramas e subtramas diversos fatos que são fartamente apresentados em materiais de imprensa, que passa aí a compor, né, a novela, enquanto esses fatos acabam compondo enquanto objeto estético aí por meio de temas e motivos que são abordados ao longo da telenovela. Então, a gente tem alguns, por exemplo, a compra de mulheres refugiadas por homens mais velhos, né? O Sheik lá quer comprar lá, ela que é a personagem principal no campo de refugiados, os grandes contingentes de pessoas que caminham em busca de um país que as acolhesse, a tentativa de ultrapassar a fronteira e a busca por um destino definitivo e depois de chegarem ao campo de refugiados. Essas referências estão baseadas em matérias da imprensa que se fizeram presentes aí em Órfãos da Terra, desde a concepção, né, da sinopse da novela até a construção discursiva dessas cenas. A Duca Rachid ela fala numa entrevista, por exemplo, que a grande inspiração
veio para compor Órfãos da Terra, para escrever Órfãos da Terra, veio quando elas assistiram a uma matéria sobre meninas que viviam em campos de refugiados e que eram compradas por homens mais velhos para se casarem. Aí elas identificaram uma história, um potencial de uma narrativa folhetinesca. E a gente sabe, né, a gente está aqui no grupo de ficção seriado, que essa é a característica, uma das características que mais marcam a telenovela brasileira, né? Segundo a Maria de Lourdes Mortes, a telenovela apresenta essa plasticidade para incorporar elementos de outros gêneros ficcionais e não ficcionais, além de incorporar elementos da realidade que garantem essa manutenção aí do diálogo com o cotidiano concreto do país, ao incorporar elementos de diversos sistemas semióticos, como documento histórico, como lugar de memória, de uma maneira geral. Então, no caso do Órfãos, a gente pode reconhecer essas referências muito próximas da realidade, que vão além do cumprimento aí dessa premissa da verossimilhança, que outras telenovelas, essas outras 6, por exemplo, elas têm, e elas precisam disso para criar essa narrativa, né, para ter o telespectador. Ao mesmo tempo, a trama do Órfãos, por exemplo, ela identifica aí a presença de elementos do melodrama, a questão familiar, o amor romântico, estão ali na parte central da história, né, como condutores dessa ação, como motivação de conflitos que movimentam essa trajetória dos protagonistas desde a Síria até o Brasil, frente à ação de vilões que tentam impedir a todo custo a realização desse amor. E aí a gente discute a questão dos valores do eu e do outro, que estão presentes aí na análise de vários autores. Isso aqui é só uma pequena amostra. A gente tem Bakhtin, Vygotsky, Woodward, Baba, Raul, Lobato, né? E aí a gente fala um pouco de... opa, não pode tocar nesse momento. A gente fala um pouco sobre a questão da linguagem, né? A gente tem aí Vygotsky, né? Falando um pouco do discurso de si para si, tem origem na diferenciação do discurso para esses outros, né? Identidade e diferença, a gente tem a Catherine Woodward e outros autores, matrizes socioculturais latino-americanas, o Barbeiro, fluxo televisivo e telenovela, e aí vale ressaltar o seguinte: no mestrado eu falei um pouco sobre o drama do telejornalismo, né? Então, como é que eu vou encaixar essa história do real na ficção? Eu procurei o fluxo de Williams, me baseei no fluxo do Williams para falar que ali está tudo intercambiado ali na programação noturna, né? O telejornal e a telenovela estão ali naquele mesmo fluxo televisivo noturno, naquela mesma grade. E aí eu escolhi TV Globo porque é uma emissora que tem, apesar de trabalhar no SBT, eu escolhi a TV Globo porque é uma emissora que tem uma grade já constituída e fixa ao longo das últimas décadas. Quais são os caminhos, né? Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Quais são os caminhos aí da pesquisa em andamento? Produção de... Deixa eu ver se está aqui. Produção de sentidos de alteridade dentro dessa história. A obra de ficção também se utilizou ao longo de toda a trama de elementos de alteridade. A guerra na Síria, campo de refugiados no Líbano, em oposição à vida no Brasil. Isso foi feito também em outras novelas, né? Não com relação à guerra, mas a oposição, por exemplo, entre a vida do Brasil e no Marrocos, né? No caso da Jade, até que está repetindo agora, está passando acho que não vale a pena ver de novo, né? E aí, a outra construção de sentidos de alteridade, o papel da mulher na cultura árabe, a luta pela afirmação da personagem principal, né? A Laila, ela recebe essa oferta financeira do Sheik em troca do casamento, né? Para ajudar o irmão. Ela partiu para o Brasil, depois ela foge desse casamento, ela parte para o Brasil em busca de uma vida melhor, ela realiza esse amor aí com o par romântico da trama. O reestabelecimento de uma vida longe na guerra civil na Síria, e o debate sobre a situação de milhares de pessoas que se deslocam pelo mundo em busca de uma vida melhor. A gente chama isso de uma alteridade geográfica, né? Me busca um pouco os conceitos aí definidos por Lobato, aqui da USP, fala da alteridade sociocultural e geográfica. E aí a questão da alteridade, ela insere a trama no quadro dessas narrativas sobre imigrantes, culturas estrangeiras, produzidos pela televisão brasileira no século XXI, contrapõe Brasil e Síria e mostra as diferenças culturais entre os dois países, e falando de um tema que é, de certa forma, como tema principal, né, é um tema
bastante atual, e é um tema também que é um refresh aí, né, nessa novela sobre imigrantes. E a gente pretende, ao longo da pesquisa, eu estou no 2º ano, criar categorias de análise com base no discurso das telenovelas para estudar essa produção de sentido da construção discursiva de representações de imigrantes. E que categorias podem identificar os principais recursos aplicados à representação do outro no texto televisivo? Eu tenho algumas pistas, vamos dizer assim, né? Estratégias de autenticação e produção desses efeitos de realidade, a construção de polos opositivos, demarcação aí de fronteiras entre o próximo e o distante, seria uma outra categoria, e as interações entre a ficcionalização e a factualização das narrativas, né, movidas aí por um tipo de configuração que toma a alteridade em si como intriga ou conflito em diferentes níveis de intensidade. Então, e a gente quer identificar, ainda estamos em estudo, estratégias que atuem como marcos estruturantes das narrativas de alteridade aplicadas à telenovela. E aí a gente quer também entender, né, interlocuções, interpretações, espaços de sentido. É possível pensar a telenovela como espaço de construção simbólica do discurso sobre imigrantes em situação de refúgio, né? Nesse caso do Órfãos da Terra, a telenovela ela ampliou essa visibilidade midiática de imagens, histórias de imigrantes e refugiados, amplamente divulgados na imprensa, de uma maneira geral. As pessoas se informaram mais sobre isso, através dessa reconstrução de fatos da realidade, noticiados em TV, rádio, jornal, né? E isso, na medida aí como enfatiza, por exemplo, a Mota, situa e contextualiza a trama e os personagens nesse espaço dessa individualidade, da afetividade, das inter-relações sociais, do político, do ético, do humano de uma maneira geral. E aí a gente conclui que esse gênero melodramático ele confere à história não apenas o caráter emocional necessário a uma telenovela, mas também a densidade das relações humanas e dimensiona as perdas e os ganhos das pessoas em situações extremas. E essa construção, ela mostra um pouco essa intencionalidade de misturar o factual e o real ao ficcional e trazer para a trama, para a telenovela, diferentes tipos de alteridade, produzindo sentidos e redefinindo, no final dessa história, a nossa noção de imaginário. Não sei se eu passei do tempo aí, mas basicamente esse é o sentido da minha pesquisa. Há muita coisa que descobri ainda, né? Eu estou indo para a qualificação daqui a 4, 5 meses, então tem muito que caminhar no estudo com a professora Cristina e outros estudos, e buscar outros autores, enfim. Mas esse é um enxerto da minha... É um pedaço da minha pesquisa, é um pedaço que eu estou trabalhando por agora. Basicamente isso. Bom, meu nome é Ellen Suzuki. Apresento um artigo que é um recorte de um trabalho que eu fiz no mestrado, né? Agora eu já me doutorei pela USP. Estava certa, Ana Lu, naquela página mesmo. Terminei o doutorado lá, mas desde o mestrado, então, estou com a professora Cristina Mungioli, né? Que também escreve comigo esse artigo que a gente está apresentando hoje aqui nos GIGs, né? Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui e de dividir esses estudos aqui com vocês, né? Eu trouxe para vocês, na verdade, eu fiz a pesquisa de mestrado e doutorado. O doutorado foi uma continuação do mestrado. O mestrado eu investiguei, então, os sentidos de identidade brasileira através da recepção da telenovela em relação aos imigrantes que estavam morando no Japão, né? Aqui eu trago um recorte para vocês desta investigação que eu fiz no mestrado. No doutorado, eu aprofundei um pouco, pensando nos filhos desses imigrantes que estão no Japão, né? Em ambas as oportunidades, eu fiz a pesquisa de dados lá. Então, no mestrado, eu fiz na Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, e no doutorado, eu fiz na Universidade de Shizuoka. Aqui eu trago para vocês, é claro que quando a gente coleta os dados, vocês devem ter essa experiência, se não tiveram, terão. A gente sempre coleta muito mais do que a gente precisa, ou muito mais do que a gente usaria, né, no mestrado e no doutorado. Então, algumas coisas que eu tenho, que também faz parte da narratividade, né, do que eu estava pesquisando, mas que não entrou para o mestrado e doutorado, a gente transformou em artigos. E isso é uma parte, então, deste grande trabalho. Então, o trabalho chama Narrativa sobre a trajetória particular desses imigrantes brasileiros que moram no Japão há muito tempo. Alguns deles já estão enraizados, não voltaram mais para o Brasil,
mas eles continuam assistindo a telenovela brasileira lá do Japão. Então, eu fui entender como é que é o sentido de identidade brasileira, porque eles estão numa outra matriz cultural, né? Eles estão num país que fala uma língua diferente, que tem modos de vivência diferentes, tem uma lógica de entender o mundo diferente, né? A gente percebe quando assiste um filme japonês, quando assiste, né, um filme aqui no Brasil, que o pensamento é diferente por uma questão da cultura, né? Então, desse distanciamento da matriz cultural dele, né? Como é que ele se enxerga, como é que ele se coloca a partir da recepção da telenovela, né? Então, a gente foi analisar neste trabalho, eu captei, então, como método de pesquisa, eu fiz uma observação participante e também fiz histórias de vida, ouvi-los, né, em entrevistas em profundidade. E aí a gente analisa aqui os mecanismos sociais, né, das narrativas orais na vida desses sujeitos, né, e como esse processo vai permitir que eles façam um distanciamento em relação ao que eles passaram, porque são, né, relato biográfico, eles estão falando da própria vida deles, né, autobiográficos, e ao mesmo tempo eles vão ser autores, então, dos que eles estão contando, mas eles são personagens também, porque eles estão ali falando na terceira pessoa das coisas que eles passaram na primeira pessoa, né? Então, a gente investiga dessa maneira como é que essa oralidade vai se transformando e vai transformando também no aqui e agora, que eles vão relatando para a gente o que aconteceu, com um certo distanciamento que é possível, né? Porque já faz um tempo que aquilo aconteceu, enfim. E eles vão lembrando desses temas a partir da telenovela, né? Então, como é que essas questões vão entrando na pauta a partir da telenovela e da recepção do que está passando ali, e eles vão contando para a gente. Acho que pode prosseguir, Ana Lu. Enfim, então, a pesquisa apresenta a narrativa e trajetórias particulares. Eu escolhi, né, fiz uma grande coleta de dados, mas escolhi para este artigo 2 pessoas, uma senhora de 72 anos e um rapaz que na época tinha 42 anos. E uma fala específica, né, particular em relação ao que eles estavam passando naquele momento, né, da vida deles lá no Japão, e o que eles lembravam em relação às memórias que eles tinham, do tempo que eles assistiram, né, do tempo que eles moraram no Brasil, a partir da telenovela que estava passando, que na época era Amor à Vida. Então, essa pesquisa investigativa foi feita no Japão entre setembro e dezembro de 2013, porque é do mestrado, né? E aí eu fiz a observação participante, quer dizer, todos os dias eu ia na casa da pessoa, mais ou menos durante uma semana e meia, e ficava assistindo a telenovela com eles, para entender, né? Assim, é claro que a gente sabe que a gente modifica o local, mas entender, né, participando, claro, mas entender o que eles comentavam, o que eles não comentavam. Então, vamos dizer assim, um grande aprendizado para mim foi entender que a gente tem fases, né? Então, no primeiro dia, a pessoa está ali, um pouco incomodada, sabendo que você está lá. No segundo dia, né, são brasileiros, já estão amigos, né? Terceiro dia, esquecem que você está gravando, e aí, assim, começa a conversar, falar da vida. Então, essas conversas da oralidade é que eu trago aqui para discutir, né, essa questão discursiva e essa questão a partir da telenovela, né? Então, são narrativas particulares. Ambos trouxeram a família como um elemento identitário principal, né, de reavivamento de memórias, de construção do que passou naquela época, contando e narrando para mim, né? Então, trata-se de uma narrativa na qual estão implicados valores e subjetividades, né? Que as pessoas estão ali se reinventando, se refalando, né? Aliás, elas estão se redescobrindo, né? A terapia é mais ou menos assim. Então, é uma questão de memória e também da identidade. Aí eu faço também a parte teórica no artigo, espero que vocês leiam, de entender como é que isso acontece, de entender a partir de Stuart Hall, a partir dos teóricos que falam da pessoa que está longe do seu lugar, né, de nascimento, da sua matriz cultural, e aí a gente vai dando insights e começando a entender um pouquinho o relato desses entrevistados, né? E através dos relatos deles, a gente começa a entender que eles vão começando a compreender o próprio presente e o mundo em que ele está, naquele momento, né? Porque ele se distancia daquela ideia, daquela memória que ele está contando. No caso, contaram, né? Uma senhora de 72 anos contou um fato que aconteceu, que ela casou com uma pessoa que não era ela é descendente japonesa, o marido dela não era, o pai dela não aceitava, então ela contou um fato particular da vida dela. E o caso do rapaz também que faz, então, a entrevista comigo também vai falar, né? Ele não é casado, mas ele vai falar da história de vida, da descoberta dele, né? Através da telenovela, porque Amor à Vida pegava nessa questão, né? Amor à Vida tinha Léo Félix, que estava falando da sexualidade, estava falando da relação de família, e ele vai também falar sobre isso. Então, essas duas partezinhas que eu estou trazendo aqui no trabalho. Pode avançar, Ana Lu, mais um pouquinho? Eu sei que eu estou cronometrando aqui, mas, enfim.
mas acho que ficou assim um tom bem gostoso de ler, de entender, de trazer as teorias que falam sobre isso, que são duas principais, a questão de você estar fora da sua matriz cultural, né? E a questão da memória, do lembrar e das subjetividades, né? E do aqui e agora, que você se reinventa e você coloca quando você está narrando a sua própria vivência, né? Então, os entrevistados foram eles próprios, personagens, porque eles estão contando a história como se fosse a história de alguém, né? Porque eles estão com um certo distanciamento. Eles são autores, porque eles passaram por aquilo, eles estão contando, e são narradores. Então, eles utilizam a discursividade, eles utilizam o gênero textual para estar lá, até escolhendo que temática falar com você, né? Então, essa é uma das coisas que eles dobram no artigo. E existe também, é uma das descobertas que a gente ficou pensando sobre isso, um distanciamento que, de uma certa forma, faz com que eles possam ter, vamos dizer assim, esse distanciamento faz com que você possa ter um outro olhar sobre aquilo que aconteceu, de certa maneira até trazendo alguns valores e readequando para o olhar que você tem naquele momento, que você já está há muito tempo, né, fora da sua matriz cultural, fora da sua matriz cultural brasileira, né? Então você vai também assimilando coisas daquela cultura nova onde você está, né? E aí você vai olhando para aquilo que está acontecendo e que já aconteceu no passado, mas com o olhar de quem já está dentro de uma outra matriz cultural, né? Eles narram suas próprias histórias, então, na terceira pessoa, como se fossem outras pessoas, né? Embora a gente saiba que são eles mesmos. E muitas descobertas, naquela hora de narrar, a pessoa vai se reinventando, mas ela vai se lembrando, ela vai se emocionando, né? Essa senhora de 72 anos, a gente teve que parar, porque ela começou a chorar, né? Porque ela lembrou de alguma coisa que aconteceu. Enfim, então aqui agora que ocorre lá na narração, né? E que vai surpreender até mesmo quem está ali falando, né? Que é a própria pessoa que já passou por aquilo, quando ela vai reconstruindo a história contada, né? Então, por fim, era isso que eu queria falar desse artigo, espero que vocês leiam, né? Se tiverem dúvida, a gente conta mais. É um pequeno, assim, uma pequena conversa para que vocês fiquem curiosos para ler. Esse trabalho foi orientado pela professora Maria Cristina Mungioli, que também ajudou a escrever e colocou as contribuições, então está muito bacana, espero que vocês gostem. Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima. Eu sou doutora pela ECA USP, eu fiz o meu mestrado com a Cristina, né, Cristina? A Cristina Mungioli foi a minha orientadora de mestrado, e agora eu estou finalizando o meu pós-doc, que é sobre a ficção televisiva brasileira na TV paga. Eu faço um grande levantamento de 2005 até 2020, da ficção televisiva na TV paga e começo das ficções no VOD. Esse trabalho, aí pode mudar o slide, Ana Lu, muito obrigada, viu? Quero agradecer a Ana Lu, que está fazendo aí, passando os slides, agradecer muito o João Massarolo, comentando, né, desse evento que está sendo tão interessante, né? Eu pude acompanhar algumas palestras já, achei muito interessante. Eu fiz esse trabalho sobre a série Desalma. Esse trabalho eu fiz como quase uma diversão para mim, uma coisa assim que não tinha a ver com nenhuma pesquisa que eu estava realizando exatamente nesse momento. Então, a série brasileira Desalma, do Globoplay, de 2020, ela me instigou muito num primeiro momento, porque ela não oferece aquelas referências comuns que a gente pode chamar de brasilidade. Ela tem um ar europeu, limpo, de tom sépia, como a gente pode observar também no Coisa Mais Linda da Netflix. Mas na Netflix tem a referência da bossa nova, que leva a gente direto para aquelas noções construídas de identidade, como indica o Stuart Hall, né? É a questão da identidade presente aqui, em Desalma, parece fugir da nossa matriz melodramática, aquela que é ligada ao amor impossível, troca de identidade, filiação complicada. É como se a série apresentasse um novo repertório de imagens sobre o Brasil. A Juliana Cassano chama de globalização das formas culturais. Quando a gente pensa, agora, no conceito de transnacionalização, que é um conceito estudado pelo Chalabi, Strauber, Sinclair, entre outros, parece que as produções do streaming trazem para si, com muita clareza, a questão do Think Global, Produce Local,
né? Pensamento global, produção local. A gente teria, então, estratégias criativas relacionadas a temáticas locais, né? Porém, com aspectos de universalidade nas produções locais. O projeto de Djalma, a série se chama Unsold, em inglês. Ele faz parte da estratégia da Globo de se inserir cada vez mais no campo de batalha do streaming por meio do Globoplay. O diretor de produtos e serviços digitais da Globo, Eric Bretas, ele fala que atualmente tem mais de 80 programas em desenvolvimento pela empresa, apesar da pandemia e apesar da concorrência dos gigantes como a Netflix, Prime Video, que também assumem investimentos, né, no mercado brasileiro na área da ficção televisiva. Segundo o Bretas, o objetivo do Globoplay é estar disponível em toda a Europa até final do ano de 2021. E basicamente, o Globoplay internacionalmente seria direcionado ao público brasileiro e internacional. Porém, a partir dessa nossa singela análise, parece para a gente que, apesar do obstáculo da língua, existe uma coisa que eu chamo aqui na minha mente de vontade de experimentação. Existe uma vontade de experimentação para se inserir em outros mercados, além daqueles países de língua portuguesa, né? Nesse trabalho, me remeteu diretamente para as matrizes culturais propostas por Martim Barbeiro. As matrizes culturais, elas se referem a um capital simbólico e cultural. Esse capital, ele se revela por meio das representações de hábitos, modos de fazer, costumes, tradições, subjetividades. Então, segundo Martim Barbeiro, as matrizes culturais são marcas ideológicas que se fundem na experiência social dos indivíduos. Porém, elas fazem parte também da própria constituição dos sujeitos, porque as matrizes culturais integram a identidade do sujeito no campo social. Além disso tudo, as matrizes culturais também são mediações para construir novas identidades. Elas fazem parte do processo de construção de novas identidades. E aí, segundo essa nossa análise, entre essas matrizes, na gênese da série Djalma, especificamente, a gente tem a singularidade da imigração ucraniana para o Brasil e a conservação dos costumes, a presença do gênero, que é um gênero evidente no expoente da literatura russa ucraniana, o Gogol, e ainda a gente tem alguns aspectos do realismo fantástico latino-americano. Aqui dá para enfatizar essa presença, né, do realismo fantástico nas telenovelas brasileiras. Em Djalma, a gente observa, então, a revelação dos aspectos identitários que são inusitados, desconhecidos do que seria uma suposta identidade brasileira. E isso vai revelar, com certa clareza, um fenômeno de absorção de uma estética global para contar uma história, em lugar de contar a história do jeito brasileiro, de áreas locais, que a Globo tem um imenso know-how de fazer com as suas novelas, e que sempre foram muito exportadas. Então, não é isso que a gente vê, né? A gente vê essa vontade de experimentação, e dessa maneira nos parece que existe um movimento muito importante que a empresa faz no sentido que vai da internacionalização para realmente uma transnacionalização das suas produções. É isso, muito obrigada. Obrigada, Lígia. Então, agora vamos ver a apresentação do Júnior. Isso. Olá, gente, tudo bem? Então, meu nome é Claudinei Lopes Júnior, né? Mas pode chamar de Júnior. E, enfim, eu sou mestrando, né, da ECA, atualmente. Entrei agora em 2021. E, como a professora Maria Cristina falou no começo, né,
Aqui a gente tem trabalhos que já estão super adiantados, né? Estão em outros estágios já terminais, né? E a gente também tem trabalhos que estão começando, né? Como o meu. Então, o meu trabalho ele tem como título, né? O meu projeto ele tem como título Interseccionalidades na Ficção Seriada, uma análise discursiva dos processos de estereotipia na série Coisa Mais Linda. Pode mudar para mim, por favor. Essa minha ânsia de estudar estereótipos de gênero, estudar essa questão que relaciona a ficção seriada com a interseccionalidade, com a teoria queer e assim por diante, ela já veio do final da minha graduação, na verdade, porque eu fiz uma graduação com dupla titulação, né? E eu fiz um mestrado, então, em Portugal. Essa dupla titulação foi lá em Portugal, e lá em Portugal eu fiz um trabalho analisando Super Drags, que é uma série também Netflix, original brasileira, uma animação, né? E a partir de lá, então, eu comecei a me dedicar mais ainda a isso, né? Que eu, enfim, me encontrei no âmbito pesquisador. Então, esse meu trabalho com o qual eu entrei agora aqui para a gente desenvolver junto, né, com o Gélides e junto também com a professora Maria Cristina, tem como objetivo, então, investigar a construção e a desconstrução dos estereótipos de gênero, alinhadamente com as interseccionalidades manifestadas na narrativa da série Coisa Mais Linda. Como a pesquisa também está no início, a gente, né, não está nada assim muito delimitado, mas seriam basicamente analisar as 4 protagonistas, né, da série. A partir disso, então, o meu trabalho ele tem como ancoragem, então, fazer uma revisão bibliográfica, né, que vai tocar a questão da complexidade narrativa, das séries seriadas, da ficção seriada, vai tocar a questão da interseccionalidade, né, da teoria da interseccionalidade, e, além disso, daí, na sua parte mais empírica, né, na parte mais analítica, eu proponho analisar, então, essa construção e desconstrução dos estereótipos de gênero a partir da análise do discurso de viés francês, né? As hipóteses iniciais que eu né, coloco no trabalho é que, sob quais condições, então, concernentes à complexidade narrativa, esse fenômeno que vem sendo estudado já há algum tempo, então, sob quais condições concernentes a essa complexidade, a gente consegue enxergar a promoção dos estereótipos de gênero e das interseccionalidades dentro da série, né, dentro da narrativa e da construção dos personagens, das protagonistas. Os enunciados discursivos, eles viabilizam no mesmo grau a apreensão da construção e da desconstrução dessa estereotipia de gênero, né, e não se esquecendo sempre da interseccionalidade. E também quais são daí as ponderações sobre uma luz histórico-ideológica que a gente pode aprender sobre a construção e a desconstrução desses estereótipos, né? Daí aqui eu finalizo falando para vocês esses 2 critérios, né, para a gente separar o nosso recorte dentro desse meu objeto, que é a série Coisa Mais Linda, as 2 temporadas, que são os traços discursivos presentes né, nos enunciados das protagonistas, que reconhecidamente abordem as problemáticas que envolvem os estereótipos de gênero e as suas possibilidades de interseccionalidade, que seja com a sexualidade, com a etnia, com a idade e assim por diante. E o outro critério também para a gente selecionar o recorte, selecionar, né, o que a gente vai analisar, são os traços discursivos oriundos de contextos narrativos que apresentem embates nos quais os estereótipos de gênero né, com ou sem as interseccionalidades, eles ganham notoriedade. Aí eu agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, agradeço a professora Maria Cristina, o pessoal do grupo, e também estou aberto a discussões, porque como eu estou no começo, né, da pesquisa, eu acredito que agora seja o meu boom, assim, né, tudo
tudo que eu olho de coisa mais linda, eu falo assim, que coisa mais linda. Então, é bom a gente compartilhar com outras pessoas, né, com outros pesquisadores também, para que os nossos olhos críticos eles se abram mais e a gente consiga, né, enxergar o nosso objeto com mais olhar científico, né, e não com um olhar tão amoroso. Muito obrigado. Parabéns a todos os meus colegas que apresentaram antes. Obrigada pela atenção de todos os que estão presentes na sala. Meu nome é Lisbeth Candiat. Eu sou orientanda de doutorado da doutora Cristina Mungioli e estou rumo ao fim da tese. O trabalho que apresento a vocês se titula Cronotopo da Recepção, uma categoria analítica para o estudo de recepção da série Game of Thrones. Pode passar, Ana Lu. O trabalho tem por objetivo explorar a utilidade metodológica do conceito de cronotopo em pesquisas de recepção. Este é um pequeno recorte da minha tese de doutorado. Na tese, eu busco conhecer as mediações atuantes na construção da predileção pela série por jovens residentes no estado de São Paulo. Logo, a pesquisa que aqui apresento é o teste do dispositivo analítico que construí para interpretar os dados coletados. Esse dispositivo inclui a análise das características espaço-temporais no contexto imediato e no contexto amplo da recepção da série. Então, os objetivos específicos do trabalho que eu escrevi são definir o que é a ideia de cronotopo da recepção a partir dos trabalhos de Mikhail Bakhtin. Articular essa proposição aos conceitos de contexto sincrônico e contexto diacrônico de Bernard Lahire, sociólogo. Em seguida, identificar os arranjos espaço-temporais nas diversas instâncias do processo de recepção. E, por fim, aplicar o conceito de cronotopo como dispositivo analítico na interpretação de uma de uma entrevista sobre a predileção da série Game of Thrones. Para deixar mais claro ainda, comento que na tese de doutorado coletei 14 entrevistas, mas para fazer o ensaio deste dispositivo analítico que desenvolvi, que inclui análise e percepção das articulações espaço-temporais, esse ensaio foi feito na análise de uma entrevista, e o artigo que apresento a vocês é resultado dessa análise, desse teste do dispositivo analítico. Pode passar o slide, Ana Lu, por favor? Apenas para ficar visualmente mais claro, os conceitos que eu estou mobilizando são cronotopo, de Mikhail Bakhtin, que são esses arranjos espaço-temporais, e na recepção, perguntas que podem nos ajudar a encontrar o cronotopo, poderiam ser, eu proponho aqui, né? Onde a série foi recebida, onde ela foi assistida, quando foi assistida e como a série costumava ser recebida pelos sujeitos receptores. Os outros conceitos-chave que me ajudaram a poder aplicar o conceito de cronotopo na pesquisa de recepção foram, como mencionei, os conceitos de contexto diacrônico e contexto sincrônico, da sociologia disposicional e contextual de Bernard Lahire. Em síntese, o contexto diacrônico consiste em identificar os momentos biográficos em que os sujeitos estavam quando assistiam à série. Qual a idade, qual o lugar de residência, a fase de vida, etc. E os contextos sincrônicos são precisamente esses momentos, as características espaço-temporais do momento em que os sujeitos assistiam à televisão. Então, identificar qual era o lugar de televidência, qual o dispositivo usado, quais foram os hábitos de consumo durante a recepção da série. Pode passar, Ana Lu. A coleta de dados, como mencionei, se deu através de uma entrevista em profundidade, semi-estruturada, com uma pessoa que cumpriu os seguintes requisitos: ter assistido a todos os episódios da série, possuir entre 18 e 30 anos, que foi o recorte etário que eu escolhi na tese, e residir no estado de São Paulo, e, por fim, considerar a série Game of Thrones uma das suas preferidas, já que a gente ia estudar a predileção pela série. A entrevista foi interpretada através da análise de discurso de linha francesa. O dispositivo de análise, repito, continha, então,
a observação dos arranjos espaço-temporais, imediatos, que seriam sincrônicos, e mais abrangentes, mais amplos, que seriam os contextos diacrônicos. Como resultado, no seguinte slide, Ana Lu, eu apresento a vocês o seguinte: os conceitos de contexto sincrônico e diacrônico de Lahire deram suporte e maneabilidade à aplicação do conceito de cronotopo de Bakhtin na análise do corpus, ou seja, fazer esta triangulação, esse cruzamento entre teorias, cronotopo, sociologia disposicional e contextual e estudos de recepção, favoreceu a construção de um dispositivo que ajudou a observar de maneira organizada esses arranjos de espaço-tempo no processo de recepção. Por meio da triangulação teórico-metodológica, podemos mapear características espaciais e temporais que foram importantes para a construção da predileção da série. Se a gente não tivesse observado essas características, talvez eu não teria tido condições de perceber de onde se produziram os sentidos de preferência da série. E no slide seguinte, Ana Lu, eu apresento a vocês uma pequena descrição para tornar isso um pouco mais compreensível, menos teórico, mais prático na análise empírica. Então, ao analisar o contexto diacrônico, este contexto amplo, da fase de vida em que o sujeito se encontrava, percebi que o entrevistado começou a assistir a série quando estava decidindo abandonar o curso universitário de administração e enveredar-se na formação de internacionalista. O gosto por história, política, disputas de poder e comportamento humano foram transversais ao interesse que o entrevistado tinha pela série e pelo curso de Relações Internacionais. Um pouco de tempo depois de que o entrevistado começou a assistir a série, quando estava na 5ª temporada e no 3º ano do novo curso, uma professora usou alguns enredos de Game of Thrones como exemplos de estratégias de negociação e coerção na política internacional. E esta situação evidenciou para o entrevistado e para mim o fortalecimento da predileção pela série em função do realismo do gênero fantástico. Concluo no slide seguinte, Ana Lu, assinalando então que o conceito de cronotopo foi muito útil como categoria analítica para pesquisas de recepção, para minha pesquisa especial, pois este favoreceu, e proponho que mais pessoas experimentem, pois considero que favorece a análise organizada de questões espaço-temporais nas diversas instâncias do processo de recepção, ainda mais quando este conceito, o de cronotopo, for aliado aos conceitos de contexto sincrônico e diacrônico. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês, mais detalhes no artigo, espero que vocês tenham desfrutado e que eu possa colaborar com as pesquisas de vocês, assim também fico muito aberta a seus comentários, a suas perguntas, a gente intercambiar experiências aqui. Obrigada. Obrigada, Lisbeth. Agora nós vamos apresentar, a Flávia vai apresentar uma pesquisa que eu tenho realizado já há algum tempo, com a ajuda da Flávia, em outros momentos com a ajuda do Tomás também, né? E com os bolsistas PUB, que têm atuado nesse projeto, né? Essa última versão, aliás, nos 2 últimos anos, nós tivemos a contribuição da Tainá, né? A Tainá Figueiredo Barata, que não pode estar aqui, nesse momento está no seu trabalho, não pôde se ausentar, então eu pedi à Flávia para fazer essa apresentação e mostrar para vocês um pouco dessa nossa pesquisa, e uma pesquisa com a qual ela tem contribuído muito, tá? Obrigada. Obrigada, professora Cristina. Boa tarde a todos. Agradecer especialmente ao Gênesis pela oportunidade aqui, essa abertura para o diálogo entre os grupos de pesquisa, que é muito interessante, e acompanhando o nosso próprio grupo, eu vou vendo como vai ficando mais clara essa cola que liga as pesquisas de todo mundo, né? Que linhas vão nos guiando como um grupo mesmo. Como a professora falou, esse artigo que ainda está em construção, tá? Faz parte, é um desdobramento, mais um desdobramento dos projetos de pesquisa que ela tem desenvolvido lá na ECA. Teve um projeto também aprovado esse ano para continuidade, e eu chamo a atenção nessa questão dos projetos, especialmente sobre a adaptabilidade dele ao longo dos anos, das propostas da professora,
as mudanças da própria plataforma, as mudanças que os dados empíricos estavam demonstrando para a gente, né? Pelos próprios títulos. Aqui a gente vê a primeira pesquisa era sobre ficção seriada brasileira, especialmente focando na produção da TV Globo, né, como principal agente desse setor. E, com o passar dos anos, com as mudanças dentro da própria plataforma, do modelo de negócio da própria plataforma, foi ficando urgente assim, uma adaptação também do interesse, do foco dessas pesquisas. Então, foi se direcionando realmente para trabalhar o Globoplay como plataforma, digamos, autônoma, né? Não tanto como nos primeiros anos que a gente estava trabalhando, mas em relação à programação da TV Globo, sendo usado para amplificar uma audiência da TV Globo. Então, o serviço tem apenas 6 anos, né? Ele foi lançado em 2015, mas se puder passar o slide, por favor, Ana. A plataforma só tem 6 anos, mas, assim, 6 anos a gente viu, e acompanhando a partir desses levantamentos, a gente viu mudanças muito aceleradas e grandes no modelo de negócios mesmo, e consequentemente, no modelo de formação de catálogo do Globoplay, né? Acho que também reflete a aceleração das mudanças no próprio cenário audiovisual, né? Televisual, com a entrada de agentes internacionais, especialmente de vídeo sob demanda por assinatura, né? Que a gente destaca o Netflix, que foi o primeiro e até hoje o maior do Brasil, mas as mudanças do Globoplay vão seguindo, de certa forma, podem ser identificadas de uma forma sincrônica com essas mudanças também do cenário geral do vídeo sob demanda. Uma pesquisa bem recente, que saiu agora em agosto, aponta da Finder, que é um instituto australiano, aponta que 65% da população do Brasil já tem acesso a pelo menos uma plataforma de vídeo sob demanda por assinatura. Dessa fatia, o Netflix tem 56% de presença no mercado, e o Globoplay, hoje, com esses dados de 2021, se coloca como 4º lugar, com 9,96%. No ano passado, até esse artigo que a gente está desenvolvendo, acho que talvez seja um 4º desenvolvimento a partir desses levantamentos que a gente tem. Em 2020, a gente tinha o Globoplay em 3º lugar. Então, a mudança essa queda, digamos, para a 4ª colocação em 2021 tem muito a ver, tem relação direta com a entrada de um player novo, que foi o Disney+, que tomou esse 3º lugar, já mesmo com poucos meses de atuação do Brasil. Então, a gente acompanhando, a partir desses levantamentos que a gente foi fazendo, a gente viu as mudanças nas estratégias de lançamento, como na nossa própria pesquisa, né? Primeiro, focada especialmente na ampliação, né? Na potencialização da audiência das séries, da programação da TV Globo, né? Em 2015, quando o Globoplay é lançado. No finalzinho já do ano, acho que mês que vem, no comecinho de novembro, a gente vai ter esse aniversário do Globoplay. Já em 2016, na virada do ano, eles começam a fazer estreias de séries da Globo, com primeiros episódios no Globoplay. No ano de 2016 e 2017, então, a partir disso, eles fazem diversas experiências, como eu falei, foram ajustamentos e experiências feitas de forma muito acelerada. Então, em 2016 e 2017, eles fazem várias experimentações de formato de lançamento, ou do primeiro episódio, ou dos 3 primeiros, ou dos 2 primeiros, ou do primeiro e do último, como foi do Supermax. São muitas estratégias, mas em 2017 tem um diferencial que, fora esses lançamentos da Globo com os primeiros episódios, eles começam também a fazer estreias das temporadas inteiras das séries com antecedência, em 2017. Que tem como diferencial que todas as séries, se no primeiro ano de 2016, acho que menos da metade das séries foram lançadas primeiro na plataforma, em 2017 a gente tem que, do total das séries da Globo, apenas uma foi lançada primeiro na TV aberta, o que já vai encaminhando para a gente chegar em 2018 com mudanças mais radicais no modelo de negócios, né? O Grupo Globo lança um projeto chamado Uma Só Globo, que unifica tudo, e, entre outras coisas, eles fazem uma transformação grande no modelo do Globoplay, que passa de um enquadramento como uma plataforma subordinada a um canal de televisão, né? Que a gente já tem
outros exemplos de canais, especialmente da TV paga, e passa a se posicionar como uma plataforma realmente do mercado do vídeo sob demanda por assinatura, colocando-se finalmente junto, em muitos aspectos, junto do modelo do Netflix, né, que até então eles corriam em segmentos diferenciados, a plataforma internacional e a nacional. Então, em 2018, eles começam a fazer séries originais e também investem no licenciamento de séries, na entrada de séries internacionais no catálogo, que faz um grande aumento do número de produções. Então, em 2019, não estou achando esse número agora, gente, mas em 2019, acho que a gente tinha 107 séries de ficção no catálogo, e agora, em 2021, segundo o último levantamento, a gente tem um número de 370 séries de ficção. Então, é uma explosão grande de número de ficção, não apenas nacionais, né? Dessas séries que a gente viu no último levantamento, são 105 séries nacionais, com indicação de 41 produções da Globo, ou do Globoplay, né, do Grupo Globo, a gente relembrando essa experiência casada das plataformas, de todo o conglomerado, na verdade, ainda também dos canais pagos. E em 2020 a gente tem essa transformação, mais uma mudança, que é com a entrada de possibilidade de assinaturas casadas, que a Globo inaugura com os próprios canais do Grupo Globo, né? Que tem também, destaca também um outro diferencial do Globoplay em relação a outros players de vídeo por assinatura, que é a transmissão ao vivo de programação da televisão. Então, a partir de 2020, além da programação ao vivo da Globo, o Globoplay também passa a ter essa opção de acompanhar a programação ao vivo dos canais que fazem parte desse pacote novo. Também em 2020 a gente tem, obviamente, a questão da pandemia, que mudou todos os elos desse circuito das séries, né? A gente tem tanto a paralisação da produção da TV aberta, o que fez com que telenovelas, de uma maneira inédita, não fossem transmitidas, quanto a presença de pessoas trancadas em casa, né? As pessoas em casa foi atribuído a isso o grande crescimento do streaming também no Brasil, e paralelo à paralisação das produções, a gente pode começar a tatear, né, identificar também mudanças de estratégia de lançamento e proeminência das plataformas de streaming como janelas para produções inéditas, né? Produções novas que a televisão aberta já não estava mais conseguindo proporcionar na programação. Também em 2020 a gente tem uma intensificação da transmissão das séries originais do Globoplay, que começaram a ser produzidas em 2018, muitas com estreia apenas na TV Globo, mas não transmitidas na íntegra. Em 2020 a gente vê várias séries entrando nesse esquema de serem transmitidas inteiras. A série que o Globoplay indicou, das séries brasileiras, que teve mais audiência na plataforma em 2020 foi Arcanjo Renegado, e acho que a gente pode talvez indicar isso como um dos fatores que fez com que a série fosse transmitida na própria televisão, na TV Globo esse ano, né? Se puder passar... Flávia, acho que em 20 também tem a entrada do Globoplay no mercado americano, né, de streaming. A gente tinha que em janeiro de 2020, tá? Então vale a pena também notar essa inserção no mercado internacional, vamos dizer assim, né? A gente sabe que com um catálogo inferior, né, em número de produções, né, por conta de ser no país dos licenciados, vamos dizer assim, né, dos programas que ela licencia aqui, enfim, mas é uma estratégia de inserção internacional da plataforma, né, e segundo a gente acompanha, né, deve continuar esse tipo de inserção internacional, como a própria Flávia destacou aqui no início da fala, né? Acho que é só isso. Não, desculpa, achei que a Lígia destacou isso, né? Que eles estavam se ampliando também pelo mercado europeu, né? Para o público. Foi a Lígia, é verdade, tem razão. Isso. Aqui é só para destacar, acho que a gente já falou, se puder passar mais um,
destacar essas mudanças no catálogo em 2020, né, que a Cristina complementou aqui com a inserção no mercado internacional. Então, a gente tem observado, né, que a gente está na construção desse artigo ainda, a gente está fazendo essa análise, essa diacronia da composição dos catálogos das séries originais, combinadas com lançamentos primeiro na TV, depois com títulos originais e títulos de outros canais também, né? A gente tem uma parceria com a Fox num tempo, e agora, depois da entrada da assinatura Globoplay mais canais, também houve um aumento das produções dos canais Globo que estão na plataforma, porém, muitos foram destinados apenas a quem assina essa modalidade extra, né, de série. A gente destacou aqui alguns dados mais gerais desse levantamento que a gente está em análise. São essas 105 séries de ficção, sendo 13 títulos com selo original Globoplay, 13 títulos unitários, né? Pensando que Ilha de Ferro teve uma segunda temporada também, e o Sessão de Terapia também, que era uma continuidade da TV paga, teve já a segunda temporada do Globoplay lançada, né? Para a quarta e quinta temporada. Então, 207 séries de ficção. Aqui a gente destacou 58 séries exclusivas para os assinantes desse pacote adicional Globoplay dos canais Globo. Dessas 58, 39 são nacionais dos canais Globo. A gente destacou também essas estratégias de lançamento, entre aspas, né, que a gente ficou conversando disso ontem com a professora, sobre essa estratégia de lançamento compartilhado, né, digamos. Aí a gente colocou, pode pensar no Cilada ou no Amor e Sorte, como séries que foram feitas especialmente com essa motivação da crise do coronavírus, né, dessas limitações de programação, então já prevendo compartilhamento com as outras janelas para aproveitamento e também reforçando o Grupo Globo como um grupo de comunicação, né, um grupo que tem uma herança um capital simbólico relacionado à TV Globo e também ao cinema, né? Também é um grupo forte na produção de cinema nos termos do Brasil. Também na TV paga é um grupo muito importante, é uma programadora importante na TV paga, e se fortalece novamente aqui através de todas essas experiências, vai se fortalecendo no mercado nacional. Da lista das 4 maiores plataformas no Brasil, é a única plataforma nacional e que guarda esses diferenciais marcantes com as demais plataformas, né? Se posicionando como um player realmente com características próprias e que são ainda reforçadas por esse modelo de assinatura combinada com outras plataformas, como o Disney+, que abocanhou já o 3º lugar, que era do Globoplay, mas que mantém se mantém como uma plataforma autônoma, né? O Globoplay não entra no Disney+, nem o Disney+ entrou no Globoplay, né? São plataformas autônomas com um casamento de proposta de negócio. E acho que não sei se a professora quer fazer mais alguma observação. Acho que a principal foco que a gente tem mesmo é pensar nessa relevância dos gêneros e formatos, como a Lígia destacou, como o próprio Tomás já tinha destacado também na primeira apresentação, né, como chaves importantes para a gente pensar nessa relação entre o global e o local nos negócios de mídia, nos negócios audiovisuais, e pensando e com esse foco, centrando esforços em tentar entender como a TV Globo e o Grupo Globo permanecem num discurso, digamos assim, de uma identidade de marca, né, identidade institucional, de ter um grande conhecimento e uma longa relação com o público brasileiro, que é uma coisa que os próprios executivos do Globoplay sempre destacam, e também essas transformações em plataforma com conteúdo internacional e com conteúdo de outros canais também. Eu acho que a gente podia destacar como um reconhecimento deles da necessidade de ajustamento a essas tendências de consumo do público que tem se transformado aqui no Brasil, com essas
plataformas novas entrando. Não citei a HBO Max, porque ela acabou de entrar, ainda não cabia nesses levantamentos que a gente estava executando. Acho que é isso. Obrigada. Eu acho que é isso, Flávia. O principal que a gente quer dizer é que a gente vem acompanhando esses movimentos todos, né? E tentando entender, né, como uma plataforma de assinatura, né, como o Globoplay, e que herda todo um capital simbólico da Globo, das produções Globo, etc., está trabalhando nesse mercado agora cada vez com uma competição cada vez mais acirrada e difícil de entender como é que vai. A gente está vivendo esse momento, né? É difícil a gente olhar para o próprio momento que vive, né? A gente está tentando entender esses movimentos que estão ocorrendo e pensar em cima desses dados obtidos, né? Então, os projetos têm caminhado nesse sentido, né? A gente até pensa um pouquinho, né, Flávia? Quando a gente começou o projeto, a gente não falava em catálogo Globoplay, catálogo originais Globoplay, né? Essas coisas vão meio que acontecendo e mostrando um caminho, né, que é fértil para a gente pesquisar, né? Então, aí eu agradeço, então, Flávia, a sua fala, obrigada, eu acho que foi bastante completa, e estamos aqui à disposição para quem tiver alguma pergunta posteriormente, ou aí pelo chat, a gente está aqui à disposição, tá? Então, Ana Lu, vamos prosseguir, por favor? Não. Sou eu agora, gente. Quem será? Quem por último? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, principalmente porque eu fiz parte do Gêmeos também, né, então, de certa forma, voltar às origens aí, aqui, apresentar aqui, né, no GIG. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução, né? Na verdade, o que eu escrevi aqui, o que para apresentação, ou como eu apresentei de resumo, foi uma introdução, né? Foi uns primeiros, vamos dizer, os primeiros passos que eu estou dando na minha pesquisa. Eu acabei de ingressar no doutorado, né? Eu ingressei esse ano. E eu gostaria de, antes de falar sobre o meu resumo, antes de falar sobre esse meu trabalho que eu escrevi aqui para o GIG, um pouco da minha pesquisa para eu conseguir localizar, então, o assunto do artigo. No meu mestrado, né, que eu fiz inclusive com o Massarulo, que foi meu orientador, a gente olhou para o fã-ativismo na telenovela em família. Na época eu lembro que a gente estava procurando muito essa questão da movimentação dos fãs nas redes, e era uma coisa que foi uma coisa que no momento chamou muito a minha atenção, e nesse sentido eu quis dar uma continuidade, né, para a minha pesquisa agora de doutorado, quando eu ingressei na USP, para esse olhar para a recepção, para esse olhar para os fãs, né? Para a cultura de fãs, que é algo que no meu mestrado ficou muito, para mim, foi algo que me marcou muito, principalmente nessa questão das redes discursivas, das práticas culturais dentro dessas comunidades. Então, eu quis olhar para dentro disso no doutorado, só que, como a gente vê aí, né, diversas apresentações que vieram vindo, colocaram a questão do streaming muito forte. A gente sabe que o streaming hoje é a tendência atual no sentido de produção e distribuição e consumo de conteúdos de mídia. E o que na verdade, eu olhei para isso e falei assim, nossa, legal, o streaming está tomando né, estamos vendo novos modelos de negócio, aí, principalmente em relação a essa produção de conteúdo. O que eu quero olhar para isso? E, ao mesmo tempo, casando também com aquilo que eu fiz também antes, em primeira instância, para dar continuidade, na época eu tinha feito também, junto com o Obitel e junto com o Gêmeos, um levantamento de produção de séries brasileiras, né, na época da lei da TV paga, e em relação a isso, eu comecei a olhar, falei, poxa, no doutorado eu comecei a perceber como consumidora que houve um aumento muito grande dessas séries brasileiras, inclusive vamos dizer assim, também na questão dos gêneros, que antes nossas séries brasileiras eram muito voltadas para a comédia, né? E comecei a perceber uma flexibilização nesse sentido, uma hibridização no sentido de produção de conteúdos nossos nacionais e séries brasileiras.
E percebendo isso também, e também esse dinamismo, né, que a cada momento a gente vê a entrada de novos players aí dentro da questão do streaming, eu falei assim, não, então eu quero olhar para os fãs de séries brasileiras, que a primeira instância, naquele início, quando eu tinha feito, não tinha encontrado muita coisa, e já agora eu já consigo perceber pelo próprio aumento, pela questão também da cultura de serefilia, que a gente, de Silva, né, que a gente começa a perceber, então, que agora acho que eu acredito que esse momento atual seja um momento, né, que se segue aí durante o meu doutorado, eu vou conseguir pegar alguns aspectos nesse sentido, mas, vamos dizer assim, ricos para análise. E em primeira instância, né, agora para o doutorado, eu coloquei como proposta pegar uma série brasileira da Netflix e uma série brasileira da Globoplay, quando eu peguei e coloquei, né, inseri esse meu projeto no doutorado, por ser que a Globoplay e o Netflix naquele momento eram, vamos dizer assim, que estavam competindo esse mercado, né, principalmente pela Globoplay ser uma emissora de TV aberta, né, da TV proveniente da TV linear. Então a gente vê a entrada desse pessoal da TV linear também no ramo do streaming, né, também na tecnologia do streaming, para conseguir, vamos dizer assim, competir com essa questão dessas distribuidoras, dessas outras plataformas de streaming, principalmente o Netflix na época, e hoje a gente já vê a entrada de outros players, como a gente já viu em outros trabalhos, aí a Flávia acabou de falar, do Disney Plus, enfim. Então eu estou nesse processo inicial da pesquisa, e no primeiro semestre agora, deixa eu ver quanto tempo já foi, no primeiro semestre agora eu fiz 2 disciplinas que me ajudaram muito para a construção desse conteúdo que eu comecei a introduzir, né, a minha pesquisa aqui para o GIG. E o que eu vou falar e coloquei como resumo, eu quero pensar um pouco mais nessa questão da TV transmídia, né, da tecnologia do streaming dentro dessa TV transmídia, que a gente sabe e entende que o streaming, ele ficou muito mais forte, né, depois, vamos dizer assim, da chegada da banda larga da internet e principalmente dessa convergência que houve entre TV e internet. Foi que vamos dizer assim, que então o acontecimento da TV transmídia, ela consegue englobar todo esse momento, e o streaming, ele de certa forma, essa tendência de produção e consumo de conteúdo via streaming é resultado dessa TV transmídia, dessa convergência midiática e de tudo que está acontecendo. E principalmente a minha principal questão e temática, e vamos dizer assim, questionamento em relação a essa personalização de conteúdo que acontece nessas plataformas de streaming. Então é sobre isso que eu escrevi o resumo e o trabalho. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ah, desculpa. Foi sem querer. E então, para conseguir resumir aí, né, o trabalho em relação a esses primeiros passos, eu peguei, lógico, a questão da primeira disciplina que eu fiz, né, que foi com a professora Imaculata Lopes, no caso, né, e a gente estudou muito dessa questão dos paradigmas, né, dos paradigmas científicos, que as condições de produção de uma ciência se dá pelos paradigmas científicos, e e nesses momentos de paradigmas sempre existem essas rupturas, né, essas rupturas epistemológicas, e nesse sentido foi muito importante para mim também entender que para chegar em Jenkins, teve outros autores também que estão conversando a respeito desse paradigma, como o paradigma da complexidade de Morin, o paradigma da globalização de Yanni, Manovich para falar das novas mídias. Então, todos esses paradigmas, na verdade, que até chegar em Jenkins, que fala sobre paradigmas da convergência, eles estão falando e estão construindo uma linguagem científica e também propõem reflexões teórico-metodológicas para nortear minha pesquisa.
Aí, dentro desse grande globo que é a TV Transmídia, e tem vários aspectos nela estudados, eu entro na questão da convergência da TV com a internet, a questão da sociabilidade que essa TV Transmídia traz para dentro nessa questão do consumo do conteúdo, da recepção, essa sociabilidade em plataformas. A gente tem um streaming e, ao mesmo tempo, o que a gente começa a encontrar e falar? Bom, então, qual que é a grande propaganda do streaming e na chegada do streaming? É a questão da personalização do conteúdo, de assista o seu conteúdo preferido onde e como quiser. Essa é a propaganda, vamos dizer assim, do Netflix, principal do Netflix, e muito assim, do que você vai ter um acesso bem personalizado e enfim, isso é uma tendência muito grande hoje, essa questão de você assistir um conteúdo sob demanda e você ter essa autonomia. De certa forma, é o que as pessoas, nós consumidores, procuramos, né? E que está ditando a questão dos consumos de conteúdos de mídia. E, em relação a isso, eu tive uma segunda disciplina, também agora no primeiro semestre, que me ajudou muito, que foi da professora Daniela, na USP, para falar sobre plataformas, para falar sobre algoritmos, para falar sobre essa linguagem algorítmica, sobre essa regulação algorítmica, sobre todos esses aspectos, que me introduziu também um posicionamento mais crítico em relação a isso. A gente vê tantos teóricos, né, como Levi, que traz essa visão bem positiva de tudo isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente vê outros teóricos que começam a questionar todas essas estruturas que estão acontecendo no momento atual. Um deles, é lógico, eu trouxe aqui a questão da plataformização, daria para fazer também até vamos dizer assim, um paralelo em relação ao que a industrialização foi, né? A Revolução Industrial foi para nós. Esse momento a gente vê, então, que mudou completamente, né? As estruturas, todas as estruturas da sociedade. Hoje a gente vê isso em questão de plataformas, né? As nossas relações, elas estão mediadas por essas plataformas, que nem mesmo, e elas são governadas, né? Elas são mediadas e são governadas de forma também que muitas coisas que a gente não sabe, que fica invisível aos nossos olhos. Então, olhar a questão da governança dentro dessas plataformas é uma questão que a gente tem que se levar em conta e questionar essa questão da democratização, se isso não está aumentando ou não as desigualdades sociais, nesse sentido, e como é que essas plataformas são de fato reguladas, e elas regulam toda essa questão da interação entre nós também, do que a gente vê ou não vê, e a questão da personalização do conteúdo, só voltando em relação a isso, ela é muito construída também em relação à nossa base de dados. Então, todo o acesso que eu faço é uma informação que alimenta essa base de dados. E aí, nesse sentido, entra a regulação algorítmica, a linguagem algorítmica, que eu trago aí, Gillespie, nesse sentido que fala de relevância dos algoritmos, que a gente tem que pensar que é ele que está, então, mediando também o que a gente vê, o que a gente não vê, o que é indicado ou o que não é indicado, o que é mostrado ou o que não é mostrado. Então, até que ponto, essa é a minha eu concluo essa questão da personalização do conteúdo, até que ponto essa autonomia que nós temos, que é essa propaganda vendida, sendo que ela é regulada por uma plataforma e, ao mesmo tempo, regulada por um algoritmo. Então, eu acho que nós, como pesquisadores, temos que olhar de forma mais crítica em relação a isso, em relação a essas plataformas, em relação à produção de conteúdo, em relação também, eu que estou preocupada com a recepção, como isso pode influenciar na minha recepção, porque isso influencia. Eu tenho que colocar, eu tenho que problematizar essa questão e não posso ignorar que essa recepção não é mediada por essas plataformas e esses algoritmos que nem sempre, que eles também interferem no resultado disso. Então é isso, gente, acho que eu finalizei aqui. Se tiver alguma pergunta, por favor, eu posso falar mais depois. Eu só queria acrescentar, né, rapidinho,
que a gente traz aqui um olhar sobre os trabalhos que estão em desenvolvimento também, né? Como bem inicial, né? Como a gente vê o trabalho da Ana Lu, do Júnior, etc. E a gente tem como ponto comum, vamos dizer assim, como inflexão do nosso grupo, né? O estudo das relações de construção de gênero, formato, poéticas, vamos dizer assim, do audiovisual seriado, da ficção seriada, né? Como um ponto focal, né? Como pontos focais da nossa pesquisa enquanto grupo, né? Então, os trabalhos dialogam entre si, apesar de falarem de vários objetos, dialogam entre si a partir dessa perspectiva, né? Então, a gente fica exatamente. Não, era exatamente o comentário que eu ia fazer, que fica muito claro, olhando assim, que há essa unidade que parte da ficção seriada e a diversidade de abordagem. Praticamente todas as apresentações inclusive, a gente tem o trabalho da Paola, né, que precisou sair, porque ela está ministrando um curso nesse mesmo horário, já agendado anteriormente, né? E que é o trabalho da Paola, que trabalha com a questão da decolonialidade, né, os discursos dos professores, branquitude, né, no discurso desses professores, né, como, vamos dizer assim, propagadores, né, de ideologias, de discursos mesmo, né, enunciadores, e aí ela não trabalha diretamente com as séries, com televisão, séries, etc., mas ela trabalha com os produtos de comunicação de maneira indireta, o quanto eles influenciam na formação desses professores também, né? Ela trabalha com filmes, etc., para ver as perspectivas de construção da branquitude, do discurso de branquitude, né? Então, talvez seja o único trabalho que não seja sobre ficção de televisão diretamente, né? Mas mais indiretamente. O Tomás, com a questão da diversidade, também vai bem na veia, né, da proposta transnacional da Netflix, que é uma tendência. E ele tem um levantamento gigantesco, viu, João? Ele fez na tese um levantamento gigantesco sobre as produções Netflix no mundo. Então, a tese dele está bem completa. Tem um artigo também com o professor Strauber na Matrizes, né, que também falando sobre a Netflix e essa perspectiva na América Latina, né? Enfim. Eu acabei de escrever um artigo onde, junto com alunos da pós, a gente fez um levantamento, Helena, das séries originais do Globoplay, que cresceu muito de 2018 para cá, mas não ocorreu de ver a totalidade, como você anunciou, que tem mais de 300 séries. Não me ocorreu da gente pensar nisso. A gente está com esse levantamento já há alguns anos, né? E a gente tem publicamos até na Gêmeos também, né? Na revista, e temos feito isso, né? E são coisas, João, que estão acontecendo tão rapidamente que a gente começa a perceber, a hora que você olha os dados, você fala assim, tem isso também, e agora? O que a gente vai fazer? A gente começa a olhar a partir do que vai encontrando, né? A gente tem categorias que criam, assim, no momento do projeto, você vai criando e elas vão crescendo à medida que o objeto vai nos dizendo as coisas, né? Você fala, meu Deus, e agora? Temos que dar conta disso, né? Enfim, a gente começa a falar em construção de catálogo, essas coisas todas, né? Como você está dizendo. Dentro dessas, sei lá, 13 do ano passado, ou 15, sei lá, aí já aparecem as coproduções dentro disso. Então, é exatamente o que você está falando. A gente começa a diversificar, tem muita coisa para olhar mesmo. Nós olhamos um pouco isso, o número de coproduções que houveram nesses últimos anos. E o Luciano, com essa questão das origens, Órfão da Terra, trabalhando também. Muito bacana. Bem interessante também.